Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o presbítero Ezequias e este é o canal EBD Coité. Aqui nós estudamos as lições da CPAD, na faixa etária dos adultos, dos jovens e dos juvenis. E hoje vamos estar estudando esta lição aqui, na faixa etária dos adultos, que tem por título A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Vamos estar dando início ao segundo trimestre de 2024 com a lição de número 1, que tem a data de 7 de abril de 2024. E o título da lição é O Início da Caminhada. Muito bem, pegue papel, pegue caneta, pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e vamos estudar a Palavra de Deus. Lembrando também para os irmãos que na descrição desse vídeo eu vou estar deixando tanto o slide que usamos aqui nesta pré-aula, como também o mini esboço em PDF desta lição. Se algum dos irmãos tiverem dificuldade em baixar na descrição o slide ou o PDF, no final do vídeo eu vou estar deixando o meu WhatsApp. Você pode me chamar lá que eu vou te enviar o slide e o PDF desta aula. Lembrando que será tudo de graça, tá bom? Não será cobrado nenhum centavo por isso. Dito isto, então vamos para a nossa aula. Aqui de maneira introdutória, eu queria chamar a atenção para dois pontos. O primeiro é a verdade prática e o segundo a palavra-chave. Na verdade prática, a gente vai ter o seguinte: o novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus. A palavra-chave, nós vamos ter a palavra caminhada. Linkando uma coisa com outra, a gente vai ter um deslumbre do que vamos ter nesta lição. Primeiro, como que se dá esse novo nascimento, como que acontece esse novo nascimento e junto a caminhada. Por quê? Porque quem verdadeiramente nasceu de novo, a sua caminhada vai demonstrar isso. Também quem ainda não nasceu de novo, a sua caminhada vai denunciar que essa pessoa ainda não é uma nova criatura. Então esses são os dois pontos principais que eu queria chamar a atenção aqui de forma introdutória, que a gente vai aprofundar agora na nossa lição. Vamos para o nosso primeiro tópico. Chegamos ao nosso primeiro tópico, que tem por título A Caminhada com Cristo. E o seu primeiro subtópico está escrito assim: compreendendo os dois caminhos. Neste tópico, o autor vai falar sobre a nossa vida biológica, onde nascemos, crescemos e morremos. O famoso ciclo da vida. A gente tem um exemplo na Bíblia de alguém que viveu estas fases e deixou isso registrado, que é quem? Salomão. Salomão ele escreve Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Se a gente pegar de Cantares para Provérbios, a gente vai ver estas fases da vida dele. Primeiro em Cantares, você vai ver aquele jovem sonhador, aquele jovem que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é flores, encantado com tudo. Aí passa-se essa fase e chega na fase mais madura, que é Eclesiastes. Ele começa a olhar, tudo é vaidade, tem coisas que não vale a pena e tal, tá mais maduro, mais contido, mais pé no freio. E aí depois passa essa fase e chega na fase bem madura, que é a fase de Provérbios. É onde ele já começa a dar conselhos. Olha, proceda dessa maneira, que se fizer assim vai ser bem sucedido, se fizer dessa forma vai ser bom. Então a gente tem isso nas pessoas mais experientes. As pessoas mais experientes têm muitos conselhos para passar para nós, os mais jovens. Eu que sou um jovem senhor.
Eu queria até aproveitar aqui, se tem algum jovem aí me ouvindo, e ele deixar um conselho: escute os mais velhos. Esse pessoal tem muita experiência para passar para a gente. Tem grandes homens e grandes mulheres de Deus aí que fez uma obra antes de nós, que merece todo o nosso respeito, toda a nossa continência. Escute seus pais, eu mesmo escuto meu pai, eu escuto o meu pastor. Isso tem agregado muito na minha vida, e então deixo esse conselho aqui para você, jovem. Escute os mais experientes, porque essa vida é só vaidade, que nem disse Salomão, e ela vai passar. Nasceu, está crescendo, e vai chegar um dia de ou morrer ou então ser arrebatado. A minha esperança é ser arrebatado por Jesus, mas se vier a morte, que ele nos dê força para passar por ela. Enfim, vamos em frente. Nesta fase também será abordado o estudo da antropologia cultural, que estuda o homem a partir das suas realizações. O interessante aqui é o quê? Não é em si as realizações, mas como que é realizado. Lembra que eu falei lá no início que quem nasceu de novo, a sua caminhada demonstra que ele realmente nasceu de novo? Então, se encaixa perfeitamente aqui em realizações. Porque não é como o mundo diz que os fins justificam o meio, não. Nossa caminhada tem que ser reta, ilibada, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Essas realizações mostram o caráter do homem ao desenvolver seu trabalho durante a sua vida terrena. Olha só, interessante isso aqui também. Quem nasceu de novo, o seu caráter vai mostrar que realmente ele é uma nova criatura. Ele nasceu de novo. E detalhe muito importante, que caráter muitas das vezes pode trazer oportunidades que nem mesmo alguns diplomas pode conseguir. Não estou dizendo aqui que ninguém deve estudar, que o estudo não é importante, não. Muito pelo contrário, é muito importante. Ainda mais nos dias que a gente vive hoje, que, como diz a história, né? Aquele que já é excelente não está servindo mais. É o suprassumo do excelente que está na fila com os outros suprassumos também. Então, fica aqui o conselho. Tem que estudar sim, tem que se preparar muito bem. E agora você imagina alguém bem preparado e com um caráter elevado. Meu irmão, você vai voar. Por que eu estou falando isso aqui? Porque imagine numa empresa, o dono da empresa conhece o caráter das duas pessoas, o outro tem qualificações extraordinárias e o outro tem um caráter elevado. Você acha que quem vai ocupar um cargo de confiança? Então, o caráter é muito importante, aliado a uma vida de estudo também. Amém? Vamos em frente. Aqui também vamos analisar a nossa vida cristã, onde deixamos de ser naturais para ser espirituais. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículos 14 ao 16, onde Paulo vai falar que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas quem é espiritual compreende. Então, compreensão desses dois caminhos, desse primeiro subtópico, deixar claro aqui que não é os dois caminhos, que é caminho para o inferno e o caminho para o céu, não. Esses dois caminhos a gente vai estudar na lição que vem, na lição de número 2, tá? Nessa lição aqui, esses dois caminhos, essa dupla jornada do crente. Você tem uma vida material, mas você também tem uma vida espiritual seguindo para o céu. Então, essa é a compreensão dos dois caminhos. Muito bem, vamos em frente. Com sua dupla natureza, material e espiritual, o homem se torna um ser provisoriamente intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. A gente estamos aqui
como bem pontuamos aqui no início, numa passagem por esta vida. Nascemos, crescemos e morremos. Então, é provisório tudo isso que está acontecendo aqui. Mas nesse mundo a gente tem essa dupla natureza. A gente tem as coisas materiais e também tem as coisas espirituais. Lembrando que isso é só na vida do cristão. Só o cristão que tem essa dualidade, vamos colocar assim, de ter as coisas físicas e as coisas espirituais. Bem, vamos em frente, a gente vai aprofundando aqui. Daí, ser-lhe de extrema necessidade uma dimensão tríplice, capaz de promover a unidade dessa dupla natureza, e assim surge a alma entre o corpo e o espírito. É muito interessante isso aqui, ó. O homem é uma alma vivente, como Deus fez lá no Gênesis. Soprou-lhe e ele passou a ser alma vivente. Então, a alma fica aqui no meio, tá? A gente vai ter um mundo espiritual, vai ter um mundo físico, e a alma fica no meio disso. Por quê? Porque no mundo material, a gente somos afetados pelos 5 sentidos, né? Que é audição, visão, olfato, paladar e tato. E na outra parte a gente vai ter o mundo espiritual. Só que no mundo espiritual a gente só consegue se comunicar com Deus, que é o espírito vivificador que ele colocou no homem quando fez o homem no jardim do Éden. Então, através do corpo, pelos seus 5 sentidos, a alma recebe as informações do mundo físico. E através do espírito vivificador, o homem vai receber as informações de Deus. Por quê? Porque o homem natural não compreende as coisas do espírito. Na verdade, o homem natural, ou aquele que ainda não nasceu de novo, ele não tem esse espírito vivificador que se comunica com Deus. Então, a sua vida é só aqui terrena, é só as coisas dessa vida. Ele é afetado só pelos 5 sentidos que foi corrompido lá no jardim do Éden. Observe que quando o inimigo conseguiu influenciar ele para que o casal viesse a pecar, foi deteriorado ali os 5 sentidos. Primeiro, na audição, ouviu. Depois de ouvir, olhou, viu. Aí depois de ver, o que fez? Pegou. Aí depois que pegou, ninguém prova um alimento sem antes sentir o seu aroma, né? Antes de degustar, a pessoa ali sente aquele cheiro, provavelmente sentiu o aroma, achou agradável e aí acabou comendo do fruto. Então, os 5 sentidos foram deteriorados lá no jardim. É por isso que hoje a humanidade está aí desse jeito, deteriorada. Por quê? Porque só vive através dos 5 sentidos. O espírito que está no ser humano, dado por Deus, foi morto quando o pecado entrou na humanidade. Isso é muito sério. Mas vamos em frente. Usando suas faculdades, a alma processa essas informações e produz o caráter e a personalidade que temos. Olha só, voltando aqui de novo a figura do caráter, da personalidade. É a alma da pessoa que produz esse caráter, essa personalidade, com aquilo que ela recebe de informação do mundo físico e do mundo espiritual. Tá? Aqui nós estamos falando da caminhada do crente, o novo, aquele que nasceu de novo. Ele recebe informações do mundo material e recebe informações do mundo
espiritual. E aí a alma que está no meio recebe informação aqui e processa o caráter cristão. Então, mas irmão, a gente vai receber as influências no nosso sentido? Não, a gente não vai receber as influências, mas a gente vive aqui nessa terra. A gente não viramos anjo, a gente não somos só espirituais. Então, a gente vive uma vida aqui nessa terra, a gente vai precisar fazer as coisas aqui nessa terra, mas também somos espirituais. Então, esta alma, ela vai formar esse caráter do crente. Aí, no caso, o mundo físico, que é a caminhada, que eu falei lá no início, lembra? É nesse mundo físico, nessa caminhada que a gente vai demonstrar verdadeiramente que a gente nasceu de novo. Glória a Deus. Então, o nosso caráter tem que glorificar a Deus, porque Deus criou o homem para a sua própria glória. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz que devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então façamos tudo, quer no trabalho, quer estudando, quer fazendo qualquer coisa. Façamos tudo para a glória de Deus, demonstrando o caráter desta alma que está recebendo a mensagem espiritual e está refletindo nessa alma e ela estar aqui no mundo físico glorificando ao nosso Deus. Amém? Esta declaração da palavra de Deus mostra que a glorificação envolve algo muito mais amplo do que imaginamos. Envolve todo o nosso ser e todo o nosso procedimento. Tudo que fazemos tem que ser para a glória do nosso Deus. Aleluia. Chegamos ao nosso segundo subtópico, que tem por título Os Três Companheiros da Nossa Caminhada. Aqui vamos ter o seguinte, ó. No primeiro subtópico, nós estudamos sobre a tricotomia do homem. Neste segundo subtópico, vamos estudar a triunidade de Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que se tornam nossos companheiros fiéis durante a nossa caminhada cristã. Então, a gente estudamos agora a triunidade do homem, né? Falamos do corpo, da alma e do espírito. E agora vamos falar dessa triunidade, essa trindade do único Deus verdadeiro que se torna companheiros inseparáveis do cristão a partir do seu novo nascimento, a partir do momento que aceita a Jesus. Como que tudo isso acontece? Vamos lá. O ser humano, ao ouvir a mensagem do Evangelho, na mesma hora, o Espírito Santo age para convencer do pecado, da justiça e do juízo, conforme está lá em João, capítulo 16, versículos 8 a 11, onde o Senhor Jesus disse que o Espírito ia vir, ia convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aí a pessoa acredita nessa mensagem. Repare que é através da audição, a pessoa escuta a palavra e aí acredita nessa palavra. Aí o Pai, o Filho e o Espírito Santo passam a ser nossos companheiros. Eu queria aqui que você anotasse aí 3 versículos que eu vou trazer aqui, mostrando o Pai, o Filho e o Espírito Santo se tornando os nossos companheiros. Primeiro, ao crer no Evangelho, nos tornamos filhos. Anote aí, Gálatas, capítulo de número 4, do versículo 4 ao 7. Nós já ganhamos um pai, nós somos adotados. Oh, glória a Deus. Depois, Cristo agora é o nosso advogado, companheiro fiel para nos defender. 1 de João, capítulo 2, versículo de número 1. Enfim,
O Espírito Santo começa a interceder por nós. Isto está lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 26. Esses são os nossos 3 companheiros que nunca nos abandonam e nunca vai nos abandonar. Chegamos ao nosso segundo tópico, que tem por título o novo nascimento. E o primeiro subtópico, assim está escrito: por que precisamos do novo nascimento? Uma pergunta. Inclusive, eu queria aqui deixar um conselho para você, professor. Sempre elabore perguntas para você lançar ali na sua classe e esperar a resposta de cada um. Isso ajuda demais na aula, ó. Isso dá um dinamismo, a participação de todos é muito bom, tá? Fica aí a recomendação de se lançar perguntas ali na classe. Aqui já temos uma, mas você pode elaborar mais outras que você ache interessante na revista aí, amém? Dito isto, vamos ver aqui o seguinte, ó. A resposta para esta pergunta, o próprio Jesus é quem dá, lá em Lucas capítulo 20, versículo 38. O Senhor Jesus Cristo ele estava sendo indagado ali por alguns fariseus, doutores da lei, escribas, enfim. E aí eles falam de uma mulher que se ela casasse com um e ele falecesse, casasse com outro, e com outro, e com outro, na ressurreição de quem ela seria esposa. Aí Jesus fala que seremos semelhantes aos anjos, que não se casam, não se dão em casamento, enfim. Mas a gente chega no versículo 38, ele vai dizer que Deus falou para Moisés, citando o que está lá em Êxodo, né? Ó, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Portanto, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivo. Primeira resposta está aqui. Por que precisamos desse novo nascimento? Porque Deus não é Deus de morto, é Deus de vivo. Olha só, o primeiro ponto é esse aqui. Então, Jesus Cristo ele dá essa resposta porque Deus falando para Moisés ali, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Se ele fosse falar num sentido assim, porque eles estavam mortos, ele dizia, eu fui o Deus de Abraão, fui o Deus de Isaque e fui o Deus de Jacó. Mas não, eu sou, porque para Deus eles estão vivos. O que vale para Deus é o Espírito, é a alma. Este corpo é só um reflexo daquilo que verdadeiramente nós somos. Amém? Então, vamos em frente. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Isso significa que o ser humano se tornou insensível à pessoa e à vontade de Deus. Para que o homem caído possa reagir a Deus em amor e obediência, uma ressurreição espiritual deve ocorrer através da obra sobrenatural da graça e do poder de Deus. Muito bem. O homem morreu, pecou, estava morto, está morto ali. Então não tem mais contato com Deus. Perdeu totalmente esse contato com Deus. Mas Deus, para salvar este ser humano, ele não podia mais se comunicar por esse espírito, porque o espírito estava morto. Não tinha como mais ele comunicar. Precisava fazer o caminho, contrário, vir no mundo material. Olha que interessante isso aqui. Deus, essa comunhão foi perdida do homem através do Espírito. Deus não comunicava mais com ele. Aí ele faz o caminho inverso. Ele vem no nosso mundo físico, material, se materializa para poder
nos nossos sentidos, trazer a mensagem da verdade, para que a nossa alma possa decidir e aí sim o espírito ser vivificado. Repare que no Éden, quando o casal se corrompeu, eles começaram por onde? A corrupção? Na audição. É isso aí. Sei que alguém já pegou aí. Então, o Senhor veio no mundo físico e aí nos nossos sentidos, onde a gente foi primeiramente corrompido, é onde chega também a mensagem da palavra de Deus. E como essa mensagem chega, aí o Espírito Santo vem e fica ali cara a cara com a alma do ser humano. E aí onde está a questão. É essa alma que vai decidir se acredita ou não a mensagem que está sendo pregada. Se essa alma acredita e aceita Jesus, automaticamente o Espírito Santo passa e vai lá e ressuscita o Espírito e aí passa a ter comunhão novamente com Deus. Porém, se essa alma rejeita a mensagem, automaticamente o Espírito sai, o Espírito Santo, né, sai e aquele espírito do homem não é ressuscitado, aí o homem fica só carnal. Mas a mensagem tem que ser aceita. A mensagem do Evangelho tem que ser acreditada, é pela fé em Jesus. Automaticamente a pessoa teve fé em Jesus, aí o Espírito ressuscita na hora. Lembra que eu falei lá no início, no novo nascimento, como é que se dá? Então estamos trazendo aqui como é que acontece esse novo nascimento, como é que acontece esse processo desse novo nascimento. O Senhor veio do mundo espiritual, entrou no nosso mundo físico, a mensagem é pregada, essa alma decide acreditar e aí o Espírito é vivificado e a comunhão com o Pai volta. Glória a Deus. Então, vamos em frente. O homem está morto, esse espírito está morto, ele precisa ser vivificado. Por isso, isso aqui está respondendo uma pergunta que está sendo feita no primeiro subtópico, que é: por que precisamos do novo nascimento? Observe isso aqui, ó. Em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 5, diz o seguinte, que antes da salvação estamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso é uma clara referência à morte espiritual antes da salvação. Estávamos mortos em delitos e pecado e ele nos vivificou. Glória a Deus. Então, como eu falei, a mensagem é pregada, a alma aceita e automaticamente o espírito é vivificado. Em Romanos capítulo 5, versículo de número 8, e Colossenses capítulo 2, versículo número 13, por isso que eu falei, traga papel, traga caneta para fazer as devidas anotações. Reitera essa verdade. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos. Glória a Deus. Glória a Deus, ele nos ressuscitou. Então, isso aqui cria-se um problema para uma doutrina aí. Porque tem uma doutrina aí que diz que quem está morto não pode reagir ao Evangelho, que o morto, a figura do morto espiritual ali não pode decidir nada. Aí ensinam que primeiro Deus ressuscita a pessoa espiritualmente para depois ela passar a crer no Evangelho. Ou seja, Deus primeiro ressuscita para depois a pessoa crer. Isso é uma incoerência com as Escrituras. E eu vou mostrar aqui, ó. Primeiro ponto. Eles dizem que um morto não pode ouvir a mensagem do Evangelho. Mas no Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 25, olha o que está escrito. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é,
em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Olha aí, tá vendo? Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Primeiro ouve a mensagem, depois que crê nessa mensagem, a alma, aí vai viver o Espírito. Essa é a primeira pá de cal nessa doutrina aí, né? Então, como é que isso acontece? De sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. E aí eu queria deixar mais um texto também. Está lá em Atos, capítulo 16, versículo 30, 31. Que é o carcereiro lá, que Paulo e Silas na prisão. Eles louvaram a prisão, chacoalhou. Eles soltaram-se das correntes e ele, desesperado, queria até tirar sua própria vida. E Paulo e Silas chegam ali, não faça isso, tal. Aí ele reconhece o Deus que está na vida daqueles grandes homens de Deus. E aí ele fala, eu quero esse Jesus também. Aí ele faz a pergunta. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Aí eles responderam, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. Por que eu trouxe esse versículo? É para corroborar que essa doutrina que ensinam por aí, e primeiro tem que ressuscitar para depois crer, ó, aqui mostrando, crê no Senhor Jesus e serás salvo. Primeiro crê e depois será salvo, não é seja salvo e depois creia. Isso está incoerente, isso não bate com as escrituras sagradas. Chegamos ao nosso segundo subtópico, que tem por título, a religião não faz nascer de novo. Muito bem. O primeiro ponto a destacar aqui é essa frase, nascer de novo, e não renascer. É a mesma coisa que acontece com um tronco velho de uma árvore. Alguém aqui já deve ter tido a experiência de ver um tronco de uma árvore que morreu, foi jogado lá de lado, com o passar do tempo nascer um broto ou alguns brotos nele ali. Isso não significa dizer que é a mesma árvore que está nascendo ali. Não. É um broto novo, é uma nova árvore. Então, esse sentido da palavra nascer de novo remete a isso. Não é renascer, porque renascer é a mesma pessoa que está nascendo de novo, está nascendo o velho homem, o mesmo homem está renascendo? Não. É uma nova criatura. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios 5,17. Os que estão no Senhor, estão em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, o primeiro ponto a destacar aqui seria isso, que é essa palavra, nascer de novo e não renascer. Vamos em frente. Vamos ver aqui também o que é religião, né? Como que a religião não faz nascer de novo. Vamos entender o que é religião. A religião é toda a expressão devocional do homem que vise a comunhão com uma divindade. Contempla um conjunto de crenças, uma divindade e uma liturgia. Isso é a religião, que vem da palavra religar, e quer ligar novamente a Deus. Então, o ser humano, como diz, tem um vazio do tamanho de Deus, e ele há essa necessidade de se conectar novamente com o Senhor. É por isso que muitos inventam muitas crenças, muitas divindades e muitas coisas para tentar preencher esse vazio que só pode ser preenchido pelo Senhor, que é do tamanho dele, grande, é muito grande o vazio que há na vida do ser humano.
certo? Então vamos lá. Então, nessa questão da religiosidade, que ela não pode salvar alguém, é essa questão das crenças, da divindade e da liturgia. Tem pessoas que se apegam muito em algumas crenças, em liturgias, em algumas coisas mirabolantes que andam falando por aí que Deus pode fazer e é tudo mentira, é tudo engano. Tipo, se você não fica aqui debaixo da minha autoridade, eu te amaldiçoo, você vai ser amaldiçoado, você não pode sair daqui, sabe? Esse tipo de coisa, prendendo o povo. Isso é religiosidade que não pode salvar ninguém. Tá? A crença em alguma coisa também não pode salvar, é a crença em Jesus. Se acreditar em Jesus, aí seremos salvos. Ou então uma liturgia, alguém acha que é salvo por causa de uma liturgia, alguém acha que é salvo porque frequenta uma igreja, alguém acha que é salvo porque vai para o culto. Não, isso é muito importante. Lembra que eu falei lá no início que quem nasceu de novo, a sua caminhada demonstra que ele verdadeiramente nasceu de novo. Assim é aquele que nasceu de novo, ele vai para os cultos, ele vai para a igreja, ele participa dos trabalhos. Isso não salva ninguém, mas quem é salvo demonstra fazendo essas coisas, que ele é um verdadeiramente salvo. Mas vamos pontuar aqui uma segunda questão, que é o seguinte: para o religioso, as escrituras não é suficiente. Tem que ter um algo a mais, tem que ter um revelamento, um negócio ali, né? Observe, que Nicodemos foi atrás de Jesus por causa dos sinais que Jesus operava. Quantos hoje em dia estão colocando a sua salvação nos profetas, entre aspas, da modernidade, que fica aí só extorquindo o povo através de Pix e coisas e tal, trazendo profecias só de que Deus vai lhe dar uma casa, que Deus vai lhe dar isso, você vai ser abençoado, nunca mais você vai sofrer. Isso é engano. O Senhor Jesus Cristo disse que nesse mundo seríamos afligidos, teríamos aflições. Aquele que se constitui amigo de Deus se constitui inimigo do mundo. O mundo jaz no maligno. Você acha que o mundo vai aliviar para o verdadeiro cristão? Aqui tem uma cruz para carregar. O cristão tem que carregar uma cruz. Esse evangelho da facilidade aí é um ledo engano. Mas o religioso entra por esse caminho. Aí, Nicodemos, os sinais que o Senhor fez, tão estudado na palavra, tão estudado nas escrituras, e não percebeu o verdadeiro entendimento do que era ser um salvo, nascer de novo. E aí Jesus trouxe as analogias para ele, que nós vamos aprofundar um pouquinho mais para frente aqui. Mas para fechar essa parte aqui, nós temos o seguinte, Paulo deixa claro em Colossenses 2, do 18 ao 23, que a religião é incapaz de salvar alguém. Quem salva é Cristo. Está lá em Efésios 2, 8 e 9. Que nós seremos salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo. E o versículo de Colossenses, Paulo vai falar desses líderes. E eu estou vendo um anjo. Olha, não pode tocar nisso, não pode tocar naquilo, não pode fazer aquilo outro, não sei o que, criando regras, querendo ser porteiro do céu, dizer que é quem vai ser salvo e quem não vai. Fuja dessas igrejas, fuja desses negócios. Deus não está nesse negócio não. Deus está onde sua palavra é valorizada, onde a palavra do Senhor é exaltada. Aí o Senhor está. Por quê? Porque a palavra exalta Cristo. E tudo é por Cristo, porque dele, para ele
e por ele foram feitas todas as coisas. A salvação pertence a Cristo. É Cristo que salva. Religião nenhuma, placa de igreja nenhuma, nada pode salvar a pessoa. Somente a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos ao nosso terceiro subtópico, que tem por título o novo nascimento e o seu processo. Vamos analisar esse processo do novo nascimento que Jesus explica ali para Nicodemos. Bem, Jesus usa os termos água, espírito e vento, que são os processos de regeneração deste novo nascimento. Eu queria pontuar sobre esses termos usados por Jesus aqui, sobre a água, sobre o espírito e sobre o vento. Na água aqui nós vamos ter o seguinte: a água remete à lavagem da palavra. Isso está lá em Efésios capítulo 5, versículos do 25 ao 26, que diz assim: vós maridos, amais vossas mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A água remete à palavra, ela que nos lava, ela que nos limpa, vai tirando toda impureza. Uma vez eu vi um pastor usar uma analogia que eu achei muito interessante sobre o filtro de água. Antigamente eram usados os filtros de barro, onde que tinha que trocar uma vela, e geralmente quando trocava aquela vela ela tinha um gosto de gás, aí ficava aquele gosto na água, aí conforme ia usando ia saindo esse gosto ruim da água. Assim somos nós, a gente chega com gosto ruim e aí a água do Senhor vai nos lavando, tirando toda a impureza, tirando toda a sujeira. E como é que acontece esse processo? A água, e agora vem o Espírito que está ali habitando no crente, na vida do crente, aquele que ouviu a mensagem do Evangelho, creu, a alma creu, o Espírito foi ressuscitado, o Espírito Santo passa a habitar na vida dele também. Aí o que acontece? Ele recebe essa água, que é a palavra, e aí começa a lavar e limpar todo o nosso interior, regenerando tudo. Olha que interessante isso aqui, ó. Tito, capítulo 3, versículo 5, ó, que vai dizer esse processo da lavagem do Espírito Santo no nosso interior. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo. É Ele quem lava todo o nosso interior ali com a palavra, a água da palavra. O Espírito Santo vai tirando toda a impureza, tudo que é de ruim, e nós para nos tornarmos melhores crentes, para que a nossa caminhada seja ilibada, para que a nossa caminhada mostre que verdadeiramente nós somos nascido de novo, né? Que nós somos nova criaturas. Oh, glória a Deus. Então, para finalizar aqui, a gente vamos ter o termo usado pelo Senhor do vento. O vento aqui a gente vai ter o seguinte, ó. O vento ninguém vê, mas pode observar seus movimentos. Ou seja, isso representa a mudança de dentro para fora. Quando a mudança acontece de dentro, acontece aqui dentro, é impossível não perceber do lado de fora. Jesus disse isso lá em Mateus, capítulo 5, dos versículos 14 ao 16, onde ele disse que uma candeia não pode ser escondida, que ela brilhou, ela vai aparecer ali para todos. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que os homens glorifiquem a Deus. Então a nossa vida tem que glorificar a Deus. E quando essa mudança acontece aqui dentro, aqui fora, ó, ela vai aparecer. É impossível a mudança acontecer aqui dentro, que aqui fora todos não possam ver. Então,
Esse foi os termos usados por Jesus ali na sua conversa, seu diálogo com Nicodemos. Ele usa os termos da água, do Espírito e do vento para falar desse novo nascimento. E nós passamos por esse processo, nós passamos por todo esse processo. O processo da água, que é a palavra que chega para nos lavar, o Espírito Santo entra com ela, limpando e tirando toda a sujeira. E aí a mudança acontece. Aí quando essa mudança acontece, é possível perceber. Você olha alguém que teve uma vida mudada pelo Espírito Santo, você diz verdadeiramente, Deus mudou aquela pessoa, porque você vê a mudança de comportamento, passa a ter um comportamento totalmente diferente daquele que tinha. Eis que nova criatura é, para a honra e glória do nome de Jesus. Chegamos ao nosso terceiro subtópico, que tem por título o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. E o primeiro subtópico assim está escrito: o Novo Testamento. O que é um testamento? É um documento onde o testador, como é chamada a pessoa que assina o testamento, poderá determinar para quem será destinado seu patrimônio após a sua morte. Olha que interessante isso aqui, ó. Um testamento é um documento em que é assinado pelaquela pessoa que vai deixar uma herança para quem vai destinar aquela herança. Estamos falando aqui das Escrituras Sagradas. Se a gente for fazer uma analogia aqui nesse testamento do que é deixado por herança, por isso que a gente vai ter o Velho Testamento e o Novo Testamento. Por quê? No Velho Testamento, o primeiro Adão deixou uma herança de morte e dívida para a raça humana. Essa foi a dívida que ficou vinda do velho Adão, né? Dívida e morte para todo mundo. Aí vem o segundo Adão, que é Cristo. Ele herdou essa herança no nosso lugar de morte e dívida. E aí pegou essa morte, morreu por nós, a dívida rasgou e encravou ela na cruz. Isso está lá em Colossenses 2,14. E aí ele estabeleceu um novo testamento, sem dívida, e nos justificando para herdar a vida eterna. Lá em Título, capítulo 3, versículo 7, vai pontuar sobre esta grande verdade desse Novo Testamento, essa nova herança que Jesus deixou. Enquanto no Velho Testamento estava lá morte e dívida, que era o que a gente tinha herdado, veio Cristo, pegou essa herança, esmagou com ela, rasgou ela e deixou uma nova herança de vida eterna e sem dívida a ser paga, porque ele já pagou. E aí a gente somos perdoados dessa dívida a partir do momento que a gente acredita nesse sacrifício de Cristo. Glória a Deus. Chegamos ao segundo subtópico, que tem por tema o tema principal do Novo Testamento. Claro que o tema principal não poderia ser outro, não ser a pessoa bendita de Jesus, né? Assim como no Antigo Testamento apontava para Jesus, o Novo Testamento também, a centralidade dele é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante isso aqui, ó. Em Mateus, Jesus Cristo é Jeová, Rei dos judeus e Salvador do mundo. Em Marcos, Jesus Cristo é o servo de Jeová. Ele representa a figura do servo. Em Lucas,
Jesus Cristo é descrito como o homem perfeito de Jeová. Em João, Jesus Cristo é descrito como Deus, como Messias e Filho de Jeová. Sua divindade é muitas vezes afirmada no Evangelho de João. Em Atos, o Evangelho de Cristo é anunciado no poder do Espírito. Nas 21 cartas, ratifica as doutrinas de Cristo e dos apóstolos. E no Apocalipse, revela o futuro glorioso que Cristo tem para os salvos. Glória a Deus. Então, a centralidade do Novo Testamento é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos ao nosso terceiro e último subtópico. Se essa aula foi uma bênção de Deus para a tua vida, se você gostou, se você chegou até aqui, claro, se você veio até aqui é porque você gostou. Eu queria lhe pedir aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com mais alguém, para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus. Bom, no final aqui eu vou estar deixando o WhatsApp, se você quiser entrar em contato para a gente estar lhe enviando algum material ali, lhe auxiliando, será um prazer poder estar lhe auxiliando e lhe ajudando, tá bom? Lembrando que aqui é tudo de graça, nada será cobrado nenhum valor, bom? Então, dito isso, vamos em frente e finalizar a nossa lição aqui. O terceiro subtópico final aqui, vamos ter o Novo Testamento. Vamos descrever um pouco esse Novo Testamento. Mas antes aqui, é bom salientarmos aqui que a leitura bíblica para o novo convertido é interessante que se comece pelo Novo Testamento, para ter mais clareza sobre o que diz as Escrituras a respeito de Jesus, para não ficar confuso igual ao eunuco, que ficou confuso lá, que estava lendo uma parte de Isaías e não estava entendendo, e a gente sabe toda a história. Filipe encosta: entendes o que lês? Como eu vou saber se ninguém me explica? E aí Filipe explica, ele vê que é a figura de Jesus e pede para ser batizado ali. Então, essa passagem está lá em Atos 8, 26 a 35. É muito interessante que para o novo convertido ele venha fazer a leitura do Novo Testamento primeiro, porque ele tem ali um deslumbre do Senhor Jesus Cristo, a vida e a obra de Jesus, e aí quando ele vê no Antiga Aliança, ele vai ver que tudo já apontava para o Senhor Jesus. Então, é bom pontuarmos isso, que o novo convertido precisa ler primeiro o Novo Testamento. Enfim, vamos em frente. É interessante pontuarmos também que Jesus, nesta nova aliança, uniu o Velho e o Novo Testamento, porque tem alguns que dizem que só vale para nós o Novo Testamento. Está errado tal pensamento. É toda a Bíblia, toda a Escritura Sagrada, como diz Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, e Romanos capítulo 15, versículo de número 4, que toda a Escritura, irmãos, em Timóteo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e serve para nós, é toda a Escritura. E Romanos 15, 4 diz que tudo que foi escrito antes foi escrito para nosso ensino. Então, toda a Escritura serve para nós. Não tem esse negócio de, essa parte, eu quero essa parte, eu não quero, não. É toda a Escritura, toda a palavra de Deus. Enfim, vamos aqui para a nossa conclusão. Na nossa conclusão, eu coloquei o versículo do textual, porque o
textual é o que dá ali toda a base para tudo que a gente estudou aqui, né? Está em João capítulo 3, versículo 3, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, aquele que não nascer de novo, ele não vai ver o reino de Deus, sabe por quê? Porque a sua caminhada não condiz com esse novo nascimento, porque quem nasceu de novo, a sua caminhada está levando ele para o céu. Quem não nasceu de novo, a sua caminhada está levando ele para o inferno. Não existe meio termo, ou é céu ou é inferno. Então, a minha oração é que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine a cada dia mais a ser melhores crentes, que mostre que verdadeiramente nascemos de novo, mostrando nessa nossa caminhada até o porvir. Que Deus em Cristo vos abençoe em nome do Senhor Jesus.